Oi, gente, Júlio Marinho falando, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar desse cara aqui, Herbert Daniel. Herbert Daniel foi um escritor, sociólogo, jornalista, gay e guerrilheiro. Isso mesmo. Mas antes de continuar, deixa eu fazer um pedido para vocês. Se inscrevam no canal, por favor. Né? Clica aí no sininho para ficar sabendo das novidades. Compartilhem, por favor. Tá? Comentem bastante também. Né? Então vamos lá. Herbert Eustáquio de Carvalho nasceu em 14 de dezembro de 1946. Daniel é um nome de guerra, um pseudônimo que ele adotou na luta armada. Bom, mineiro, ele cursou medicina pela UFMG. Lá ele se envolveu, né, com um grupo estudantil, participou do movimento estudantil, foi vice-presidente do DCE, isso em plena ditadura militar, ali em 1964. Bom, Herbert, ele queria mesmo era entrar na luta armada, né? E aí, mas ele precisava decidir uma coisa muito importante na vida dele. Herbert, sendo homossexual, como seria? Né? Porque naquela época, hoje também um pouco, né? Não vamos fingir que não, mas naquela época, essa coisa de homossexualidade e política era complicado. Também na esquerda, né? Porque a homossexualidade na esquerda sempre foi vista como uma coisa pequeno-burguesa, né? Dispensável, não era uma discussão política. Né? Então não precisava ser discutida. Ela poderia ser até discutida, mas ali no ambiente, né, particular, que não era uma coisa para se perder tempo. A realidade era essa. Então Herbert tinha que decidir entre ter uma vida sexual regular, normal, ou participar da Revolução. Herbert escolheu a Revolução. E aí, em 1967, ano em que eu nasci, Herbert Daniel entra mesmo, né, na política e passa a militar na militante da política operária, no grupo Polop. Também participou do grupo do Comando de Libertação Nacional, Colina, na Vanguarda Armada Revolucionária, VAR Palmares, e na Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, todos grupos clandestinos, tá? São grupos de guerrilha mesmo. Barra pesada, coisa assim, punk. Bom, Herbert Daniel viveu clandestino por 6 anos, tá? De 69 a 64, sem nunca ter sido preso. Né? Já em 69, no primeiro ano, assim, ele teve sua primeira experiência na guerrilha urbana. E na clandestinidade, ele acompanhava pelos jornais notícias das prisões, né, torturas, via foto de companheiros dele mortos, inclusive a sua própria foto sendo divulgada como guerrilheiro procurado pela polícia. Herbert fez treinamento de guerrilha rural, escapou de cerco do exército, e aí ele veio para o Rio de Janeiro para participar do sequestro do embaixador da Alemanha. E depois ele participou também do sequestro do embaixador suíço. Todos esses sequestros, a troca era por presos, né, políticos, pelos companheiros deles que haviam sido presos, então eles sequestravam os embaixadores e trocavam eles, né, por presos políticos. Inclusive, o Herbert Daniel, nessa época, conheceu Dilma. Ela participava também desses grupos, né?
Ela participava desses grupos. Por isso, na época do tal kit gay que surgiu ali, né, no governo Dilma, e ela brecou, porque na verdade era uma campanha, né, de conscientização, né, uma campanha de anti-homofobia nas escolas que ia ser distribuída, e ela acabou barrando, ela acabou vetando esse projeto, e aí tem aquela, né, frase famosíssima dela, né, dando entrevista dizendo: meu governo não fará propaganda de opções sexuais. Ali o Herbert Daniel deve ter dado assim várias cambalhotas, né, lá no túmulo. Mas voltando lá ao assunto. Bom, em 1971, Herbert Daniel conhece Cláudio Mesquita, que virá a ser assim o seu companheiro para o resto da vida. E o Cláudio escondeu o Herbert, que era fugitivo da polícia, né? Na casa dele. Só que o esconderijo foi descoberto e eles tiveram que começar a fugir juntos. E em 74 eles saem do Brasil pela fronteira da Argentina e vão para a França. Da França, eles não gostaram muito da França e eles acabaram indo para Portugal. Em Portugal, Herbert começa a trabalhar numa revista feminina como jornalista. E depois de um tempo, eles voltaram para a França. Na França, o Herbert começou a trabalhar como porteiro, né, na sauna gay mais luxuosa de Paris. Desculpem. E ali ele começa a conhecer, né, a militância gay, não só a militância gay, né, a política de forma geral, e ele acaba se aprofundando mais na questão da homossexualidade, porque ele já estava afastado da política um tempo, e dali ele é convidado para participar de algumas reuniões, né, inclusive de um comitê especializado em política brasileira. E aí o que acontece? Já começava nessa época, os exilados já começavam a ser anistiados, a lei da anistia já tinha saído, e as pessoas já começavam a voltar. E, bom, Herbert não conseguiu voltar. Herbert Daniel ele foi o último exilado a voltar, a conseguir voltar para o Brasil. Por que será, né? Ele foi o último exilado. Não foi o dos últimos, não. Ele foi o último mesmo, em 1981. E aqui, chegando no Brasil, já bem diferente, já com uma visão política, né, um pouco diferente, né? A visão dele em relação à homossexualidade já tinha se ampliado bastante. Ele começa a conversar, né, a ter uma conversa ali com a militância que já existia no Brasil e no Rio de Janeiro, né? O Somos em São Paulo já não tinha mais tanta visibilidade. O Lampião da Esquina, idem. Ele começa a ter alguma interação com o grupo Somos daqui do Rio de Janeiro e tal, mas o Herbert ele tinha uma visão um tanto quanto diferente da visão da militância daqui na época. Por exemplo, o Herbert ele era meio avesso a essa coisa de guetos, né? Ele queria uma coisa mais ampla, uma discussão mais ampla. Enfim, ele volta, né, a ter essa conversa, a ter essa interação na política e na militância, e aí ele entra para o PT. Em 1982, o PT lança um amigo de Herbert, que eles se conheceram no exílio na França, foi o Litz. Eu esqueci o nome dele agora, enfim. O Litz se candidata a deputado em 82, consegue se eleger, foi uma grande vitória. E ali o que acontece? Em 1986, nesse meio tempo, o Herbert
continua toda, né, nesse métier, se aprofunda ainda mais na política. Em 1986, Herbert acaba se candidatando a deputado estadual. O Ulisses vai para federal e ele vem como deputado estadual. Nesse ano, Gabeira se candidata a governo do Rio de Janeiro pelo PT também. Foi a estreia do meu título de eleitor, 1986. E o Herbert, ele faz uma campanha muito sem recursos financeiros e muito sem apoio político, né? E da própria militância, porque já havia uma certa discordância ali de discurso, então ele não teve muito apoio. E eu lembro do Herbert fazendo campanha nas boates, nos espaços mesmo, né? Nos espaços gays do Rio de Janeiro. E numa dessas campanhas, numa dessas rondas que ele fazia, inclusive de madrugada, eu estava, né? Ele foi lá na boate onde eu estava. E ele ficou ali no finalzinho, ali do lado de fora, e eu lembro até hoje de ter apertado a mão dele, de ter sido apresentado a ele, de ter apertado a mão dele, ele me passar um panfleto dele, né, pedir voto, e eu falando, vou votar em você com certeza. E nessa época as pessoas não queriam votar nele. É impressionante o negócio. Muitos gays diziam, sabe, o que esse viado vai fazer por nós? Uma mentalidade absurda, ridícula. Enfim, o Herbert não conseguiu de fato se eleger. Eu votei nele. Mas ele não conseguiu se eleger. Bom, em 89, o Herbert se descobre soro positivo. Né? E aí, o que foi na época, ele falou, né, que foi horrível, foi uma experiência terrível, porque o médico sequer olhou para ele, né, apenas deu assim o diagnóstico, sabe? Coisa assim de 5 minutos. E ele ficou assim, arrasado, porque o médico não teve o menor preparo, não teve a menor empatia. Né? Deu assim um diagnóstico e pronto, e tchau. E aí, o que poderia ser assim, né, uma coisa para detonar a pessoa, ele, lógico, né, quem é que não vai ter um baque, mas aí é que tá, ele começou a batalhar por isso também. Né? Ele já tinha um contato antes com essas questões da AIDS, lógico, né, por conta da militância, por conta política, mas aí isso se intensifica. E ele passa a escrever mais sobre isso. O Herbert sempre escreveu muito, né, vários livros. Inclusive eu tenho um que é maravilhoso, vou até pegar para mostrar para vocês, está aqui, ó. Esse livro é fantástico, né? Meu Corpo Daria um Romance, é lindo esse livro, é fantástico. Conta muito da história dele também, né? da causa da guerrilha, disso tudo. E ele nunca parou de escrever, sempre muito produtivo, sempre escrevendo muito, e ele passa a escrever mais sobre AIDS. Muito, ele parte pesado para a militância. E aí, o que acontece? Já em 1999, já no finalzinho de 99, em maio de 99, logo depois de ter recebido, né, a notícia trágica, ele funda o Grupo Pela Vida, que foi o primeiro grupo formado por e para pacientes da AIDS no Brasil. O primeiro grupo que existe até hoje é um grupo importantíssimo, né, um grupo muito importante, fundado pelo Herbert Daniel, mesmo depois do diagnóstico. E aí, logo depois também, junto com Sirkis, falecido, né, o Mink e outras pessoas, ele funda o Partido Verde. Vejam só, o cara não era fraco, não. Ele também foi um dos fundadores, né, do Partido Verde. Bom, e aí ele continua na sua militância, na sua batalha, na sua luta firme.
E em 29 de março de 1992, aos 46 anos de idade, Herbert Daniel nos deixa, né? Ele perde a batalha. Se ele pudesse ter esperado um pouquinho mais, né? Porque já em 96, um pouquinho antes, né? Já surge já tem o AZT, aquela coisa toda, mas que ele participou dessa campanha. E em 1996 já sai o coquetel, né? Se ele tivesse durado um pouquinho mais, estaria vivo até hoje. Teria feito agora, em dezembro, 74 anos. Uma perda irreparável, uma perda absurda, né? Para a nossa política e principalmente para a nossa militância. As discussões que o Herbert poderia ter trazido, as discussões que ele quis trazer e não conseguiu. Meu gato, gente, coisas que acontecem, né? Bom, enfim, se eu tiver, eu não tenho ídolos, né? Eu não idolatro ninguém, nada, ninguém. Mas se eu tivesse um ídolo, se eu tivesse que idolatrar alguém, seria o Herbert Daniel. Eu confesso que sou assim fanzaço desse cara, né? Uma pessoa assim de uma grandeza, de uma importância e infelizmente acho ele muito subestimado. Acho que ele merecia mais relevância. Acho que ele merecia mesmo, sabe, mais reconhecimento. Então que esse vídeo sirva também, né, um pouquinho de... Ai, meu Deus, o gato tá derrubando tudo aqui. Um pouquinho mais que a gente né, lembrasse mais dele, que a gente homenageasse mais, que a gente lembrasse mais, que a gente falasse mais, né? Eu acho que uma figura dessa magnitude, dessa importância, merecia mais relevância, né? Era isso, e eu queria fazer um último pedido para vocês se inscreverem, por favor, se estiverem gostando do canal, né? Compartilharem, clicar aí no sininho para ficar sabendo das novidades, porque aqui todo dia tem novidade, aqui todo dia tem vídeo novo. Tá bom? Era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu, repito, sou, assim, muito fã desse cara. Tá bom? Muito obrigado a vocês.